Uma das coisas muito importantes da reforma luterana foi justamente mostrar que aquilo que a gente acredita e o servir a Deus não é uma coisa que a gente faz dentro da igreja. Porque Deus criou o ser humano para estar com as pessoas. E é desse jeito que a gente serve, e é isso que nós cremos. Por isso, se nós fosse dizer o que a igreja luterana exige dos seus membros, não é nada mais do que a gente já faz na nossa vida. E tentar fazer isso o melhor que a gente pode. Eu tive a oportunidade na minha vida de nascer dentro da igreja luterana. Meu pai é pastor já há 29 anos, a minha mãe é professora de música, então sempre pôde ajudar muito dentro da congregação. Então eu cresci dentro da igreja, sempre ajudando muito. Quando eu me formei, quando eu fui estudar, tive a oportunidade de ir junto com meu irmão. E daí então estudamos e fomos mandados para lugares diferentes. Eu vim para o Espírito Santo e ele ficou no Rio Grande do Sul. E daí então eu posso dizer que eu caí na água, embora já conhecia um pouco da igreja, caí na água pela primeira vez. A reforma aconteceu em torno de 1500 na Europa. E eu vou me ater a falar especificamente de Martim Lutero, que tinha uma diferença em relação à interpretação das Escrituras. E especialmente a ideia de Martim Lutero era que as pessoas deveriam poder ler na Sagrada Escritura. Isso veio a culminar também durante o momento do fugir dele do Estado, que era então, de acordo com a Igreja Católica, que ele traduziu a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para a língua alemã. Se tornou assim a Igreja com a palavra muito forte, pronunciada a partir do púlpito, para orientação da vida das pessoas. Vem então, na Confissão de Augsburgo, um novo momento de igreja, a Igreja Luterana. E isso é o que os nossos imigrantes trazem até o Brasil na época de 1824, inicialmente em Nova Friburgo, e depois em julho aqui para o Rio Grande do Sul, especificamente São Leopoldo, e aí então ampliando para a região sul. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor... Acreditamos na Bíblia em primeiro lugar, e a Bíblia nos revela o nosso Deus. É isso que nós cremos. Esse nosso Deus, ele se revela em três pessoas, que é o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, que fez o mundo, que fez nós e todos os seres humanos, e esse Criador também é mantenedor, ele continua cuidando desse mundo. Temos o Deus Filho, que é o Deus que vem para salvar a humanidade. A humanidade desde o início caiu em pecado e continua em pecado.
E o Deus Filho vem então para resgatar essa humanidade pecadora. E o Deus Espírito Santo, que é aquele que nos mantém no caminho. E o que é isso então? O Deus que coloca fé no nosso coração, que mantém a fé no nosso coração. E a gente então continua caminhando com esse Deus Espírito Santo que nos faz caminhar. Não é um ser humano que consegue acreditar por isso mesmo, por ele mesmo, né? Isso é uma das coisas que nós cremos. O ser humano é totalmente perdido. Para a gente nascer de novo pelo batismo, precisa ser o Deus Espírito Santo que nos faz renascer. Nós cremos nesse Deus revelado na Bíblia. Especialmente um Deus que é um Deus justo, um Deus de amor, que quer salvar essa humanidade perdida, né? Que quer estar junto com ela e realmente estar junto com ela. Nós, como luteranos, acreditamos que Jesus Cristo, Filho de Deus, em algum momento volta. E também, assim, eu como luterano de berço, eu acho que cada pessoa ela precisa ter uma crença para se orientar na vida, para ter ser um exemplo, ser um bom elemento dentro da sociedade, seja um exemplo na vida. Ele precisa de uma orientação e nós, como cristãos, acreditamos muito que a igreja contribui muito nessa formação e nessa orientação nossa. A gente, como luterano, na participação da comunidade, quando possível, vai ao culto uma vez por semana. É o que a comunidade atualmente tem, um culto até, em alguns domingos tem culto de manhã e à noite, mas normalmente a gente participa uma vez por semana e em casa pratica as orações, Pai Nosso, principalmente, e orações que vêm ao coração da gente, agradecendo a Deus. O luterano, a luterana praticam a sua religião participando de uma comunidade. Nesta comunidade, onde se reúnem para ouvir a palavra, para ler a palavra, para orar, cantar e celebrar. Mas também o luterano tem como orientação para a sua vida a leitura bíblica. Quando isso acontece em casa ou em grupos de famílias onde se lê a Bíblia e se conversa. Que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus. Quer dizer, ser cristão luterano não é só ser cristão quando se vai à igreja ou está com a palavra em suas mãos, mas é, sim, aprender da palavra e viver no dia a dia, participando como cidadão dentro do seu município, do país, do estado. A teologia ela é fascinante, né? Porque ela tem, em primeiro lugar, um aspecto histórico. Né? Quando você abre o livro de Gênesis, ali você tem desde o Jardim do Éden até a Arca de Noé, você tem ali uma série de relatos históricos que despertam a atenção, e no meu caso, já despertava a minha atenção desde que eu era criança. Eu gostava de ler essas histórias. Né? Em nome de Deus, Pai, Deus Filho. Meu primeiro contato com a Igreja Luterana foi no ano de 2008. Eu fazia parte de outra igreja nessa época, aqui em Natal, mas quando eu fui morar no Sul, eu acabei não me adaptando à igreja da mesma denominação que eu fazia parte antes, mas eu fui estudar numa faculdade de teologia no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e lá eu tive contato com alguns estudantes que faziam parte dessa igreja. E com o passar do tempo, para ser mais exato, no ano de 2010, é que eu tomei a opção aí de me aproximar da igreja luterana e acabei me tornando um luterano.
batismo na Igreja Luterana é fundamental. É quando nós renascemos para a vida eterna. Como a gente nasce pecador e todas as crianças nascem pecadoras, nós nascemos mortos espiritualmente. No batismo, Deus coloca essa vida em nós. E essa vida começa no batismo e não termina mais. Então a criança vai crescendo e vai participando da igreja, vai participando dos momentos importantes da igreja, vai participando do culto e vai sendo ensinada, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Todas as pessoas são concebidas e nascem em pecado e se acham debaixo da ira de Deus. Portanto, estariam eternamente perdidas se o nosso Senhor Jesus Cristo não as tivesse livrado. Após este momento, tem também um momento de catequese, de ensino confirmatório, mas é um momento de uma decisão pessoal, de querer afirmar pessoalmente, eu quero participar desta igreja e quero também viver o meu santo batismo. E após também esse momento, tem encontro com jovens, trabalho com jovens e acompanhamento a casais e também, como já disse, até o fim da vida, onde nós acompanhamos as pessoas também nos momentos de despedida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Deus criou o casamento para justamente, através do homem e da mulher, continuar mantendo pessoas no mundo. Deus continua criando e mantendo pessoas vivas. E um outro objetivo do casamento também é amar o próximo, cuidar do próximo. Assim nós servimos a Deus. O homem que cuida da sua esposa que cuida do seu marido. E assim nós servimos. Nós aceitamos sim, quando um casal chega num ponto que não consegue mais viver um com o outro. Deus não gostaria que isso acontecesse. Não foi para isso que Ele criou o casamento. Assim também o perdão de Deus é dado para as pessoas que talvez estão divorciadas, né? Que não podem mais continuar casadas. O amor de Deus continua para aquelas duas pessoas, continua amando da mesma forma. Porque não é pelo que a pessoa faz que Ele ama, mas é por causa daquilo que Ele mesmo fez, que Ele ama. Fez em Cristo. Os 4 ministérios da Igreja Luterana são pastoral, que já diz pastor, pastorear, dirigir uma comunidade organizada já. Catequético é aquela pessoa que vai ensinar o ensino cristão, fazer a pessoa entender a palavra cristã. Diaconal, diaconia, é mais a pessoa que presta assistência, seja em hospitais, seja em orfanatos ou mesmo visitando casas de pessoas que têm necessidade. E o missionário é missão, nova missão, buscando novos lugares onde possa implantar a Igreja Luterana. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face. Então, várias comunidades, em alguns casos, juntas formam uma paróquia. E esta paróquia, então, tem como orientador espiritual um pastor, uma pastora. Este pastor, pastora, ele é o coordenador teológico, orientador teológico, junto com diretorias, presbitérios, lideranças das comunidades. Ele é escolhido, votado pela comunidade. Esse é o nosso tesouro maior, a certeza de sermos encontrados por Deus
e de nos encontrarmos com Deus para o dia da glória, para o dia da eternidade. E assim, celebrar na graça. Vamos na paz e que o Senhor nos abençoe. Amém? O momento da celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, é o auge do nosso culto. É por isso que nós estamos no culto. É isso que é o altar. Cristo está no altar. E nós então, na Santa Ceia, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, através do pão e do vinho. O pão e o vinho são o corpo de Cristo. Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É isso que nós cremos. E por isso é tão importante. Um Jesus que não está conosco só em palavras, mas é um Jesus que nós pegamos na nossa mão, um Jesus que nós colocamos na nossa boca e também dentro do nosso próprio corpo. Porque não é tão simplesmente você chegar num culto no dia de domingo e experimentar uma hóstia, um pedaço de pão e um cálice, um vinho, pensando se aquilo como a carne e o sangue de Cristo, e você quando termina de tomar aquilo, você vai para casa e a experiência terminou. Não. Eu acho que a cada vez que eu passo pela comunhão, cada domingo, a minha experiência durante o dia, durante a semana, ela se renova, né, a cada dia. E quando se renova, eu percebo que eu me sinto uma pessoa melhor. No Brasil, nós temos duas igrejas luteranas, que é a Igreja de Confissão Luterana e a IELB, né? Igreja Luterana do Brasil. A Bíblia para a IELB é uma coisa e para a ISLB seria um pouco diferente, na interpretação. E também algumas outras diferenças práticas, quanto resultado dessa interpretação bíblica, algumas diferenças práticas, quanto à ordenação de mulheres, que acontece na ISLB, na Igreja de Confissão Luterana, e na nossa igreja, na IELB, nós não temos ordenação de mulheres. A presença de pastoras na nossa igreja se dá há mais de 30 anos, com a ordenação da primeira pastora, e ela acontece de uma maneira como também a vida nas comunidades, onde as comunidades são formadas de homens e mulheres. A salvação é em nós mesmos, mas que tu em Cristo Jesus vieste para nos salvar e nos dar a nova vida. Por isso, une-nos agora como filhos e filhas. Com o momento da presença delas no estudo, e ao serem enviadas para as comunidades, aconteceu a ordenação. Talvez no nosso país é um pouco menos usual, mas nas igrejas luteranas no mundo já acontece há mais tempo. E eu vejo pessoalmente como muito importante nas comunidades esta presença de homens e mulheres, porque a comunidade ela é formada por homens e mulheres. Vemos com bons olhos a ordenação de mulheres, seja para pastores, missionários. O próprio Martim Lutero já impôs isso, que a mulher é tão cristã quanto o homem. Tanto que a Igreja Luterana tem um departamento chamado OASE, que é exatamente o grupo feminino dentro da igreja. É um grupo que existe dentro da Igreja Luterana, ISLB, que é formado desde que começou a Igreja Luterana no Brasil, e ela é Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. O trabalho delas é se reunir e prestar serviços, às vezes até assistenciais, e na própria sustentabilidade da comunidade. Eles se reúnem, fazem trabalhos manuais para ser convertido em dinheiro, às vezes, e para ter a ligação cristã.
A Igreja Luterana tem um papel social dentro da sociedade, tem várias organizações sociais de assistência social dentro da Igreja Luterana que ajudam em determinados locais, em determinadas cidades, que trabalham com pessoas com deficiência, que trabalham com pessoas carentes. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ela tem a sua comunidade, a sua vida comunitária, mas ela quer acompanhar e acompanha também aos cidadãos, as pessoas, junto às suas lutas por direitos. E especialmente nós temos como base a justiça de Deus, e onde percebemos que em muitas situações a injustiça domina. E como igreja queremos estamos do lado das pessoas injustiçadas. Uma das coisas muito importantes da Reforma Luterana foi justamente mostrar que aquilo que a gente acredita e o servir a Deus não é uma coisa que a gente faz dentro da igreja, porque Deus criou o ser humano para estar com as pessoas, e é desse jeito que a gente serve, e é isso que nós cremos. Por isso, se nós fosse dizer o que a Igreja Luterana exige dos seus membros, não é nada mais do que a gente já faz na nossa vida. E tentar fazer isso o melhor que a gente pode. Claro que a gente não consegue fazer isso, porque o pecado está em nós. E a gente volta e meia, e seguido a gente acaba errando de novo e caindo de novo. Mas o que a gente prega e o que a gente ensina é isso. Esse amor de Deus, que Ele nos amou primeiro, e agora a gente ama horizontalmente. Ele nos ama vertical, e agora nós espalhamos esse amor para os nossos irmãos. Essa é a nossa prática. É isso que como a gente serve a Deus, é servindo ao próximo. Para mim, Deus é fé, e que bom que seja inexplicável, porque as coisas que são inexplicáveis é que despertam sua fé. Porque aquilo que não lhe dá fé é o que desperta o teu ceticismo. E é muito triste você pensar num mundo sem fé, em que você, por exemplo, não pode ter fé no homem, não pode ter fé nas pessoas, não pode ter fé no amor, diante de tanta violência, né? De tanta fome, de tanta guerra. Né? E no momento em que você percebe que você pode crer em algo, e que Deus, algo inexplicável, é que desperta a tua fé, é que aí você começa a ter fé no espírito humano. As expectativas quanto ao futuro, quanto ao trabalho do pastor, é poder partilhar desse amor de Deus que eu recebi na minha vida e que todas as pessoas recebem na vida, e poder então fazer o trabalho do pastor, que é poder cuidar das pessoas, especialmente pregar o Evangelho, falar desse amor salvador de Deus e cuidar das pessoas, como o pastor cuida das suas ovelhas. A refletirmos sobre como temos agido diante de tua palavra, como temos, Senhor, colocado no nosso coração. Mas com certeza, a principal expectativa é ter oportunidades para falar aquilo que a gente aprendeu, para falar desse amor de Deus que é dado na vida da gente, que é colocado na vida da gente, e a gente agora pode partilhar isso com os outros. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas acredito que a principal expectativa seria receber das mãos de Deus oportunidades para poder falar desse amor, poder participar da vida dos outros, assim como Cristo participou da vida das pessoas.